Bom, então voltando aqui para a obesidade, doutor. A gente tem aqui um vídeo do Clóvis, gente. Eu gostaria de convidar vocês para assistir. A história dele é uma história de superação. Ele é administrador e ele perdeu 130 quilos. Isso mesmo, 130 quilos. Vamos assistir? Eu tinha 215 quilos, eu não estava preocupado. Eu comia 2 hambúrgueres e 1 litro de sorvete de sobremesa num sábado. Eu desistia de sair, eu ficava em casa. Minha preocupação era só o trabalho e pronto, você vai se fechando. Bom, ter 215 quilos, você tem que planejar tudo. Se você vai no shopping, você tem que calcular os passos que você vai. E onde é que eu calculava os passos? Para ir para o quiosque tomar sorvete. Eu não ia para o shopping passear, eu só ia com um objetivo específico. Então eu ia só de casa, restaurante, casa, trabalho, casa, para as ações que eu participava, porque eu trabalho no setor de marketing. Então muitas vezes eu chegava cansado para falar e não conseguia falar numa escola para poder falar do trabalho, porque eu estava com a respiração ofegante. Desde a época de convivência, quando menino, quando adolescente, a gente falava para ele, insistia com ele, rapaz, tem que modificar isso, tem que mudar, tem que parar de comer, tem que até fazer a cirurgia bariátrica para ver se modifica radicalmente. E ele parecia que não entrava no ouvido, saía pelo outro, não queria saber, só queria comer e comer e comer. E agora é outra vida, né? Outra vida. Hoje ele está pedalando mais do que muita gente. A gente brinca que ele é um gordinho feliz hoje, porque ele pratica atividade física, é casado, tem uma esposa que ama ele e ele a ama também. Então a gente fica feliz com isso, com essa mudança e essa mudança para melhor. Você tem uma capa protetora em cima de você e você não sabe onde fica seus ossos, você não sabe onde fica seu coração direito, você não sabe onde fica nada. É como se fosse um rio cheio, uma piscina cheia. E agora, até um osso aqui que eu tinha, que eu não sabia, e ele entortou por conta da gordura que empurrou para frente. E ao longo de 30 anos, ele, como se fosse uma água num lajeiro, ele se moldou. E agora que ele emagreceu, eu estou vendo ele aqui bem rígido. Mas aí você vê uma hora que a vida não é só isso. Você cansa daquela rotina chata, que não é nada. E aí você descobre um novo mundo, né? Que é você começa a olhar para si, começa a se amar e aí começa tudo a se transformar. Eu descobri que a vida era muito mais do que eu imaginava, né? E que todas as minhas entraves, todas as minhas travas com relação à vida emocional, à vida profissional, é como se você estivesse andando com um limitador que só pudesse andar a 40 por hora. E agora você pode andar a 80, a 100, a 90, na velocidade que você quiser. Porém, o caminho é a mente que traça, não é o corpo, é a mente. Tudo é a mente. História, hein? É bom. Parabéns, Clóvis. Eu acho que essa mensagem que ele diz, né? Tudo é a mente. Com certeza. Tudo é a mente. Inclusive, existe uma indicação, né, para fazer a cirurgia bariátrica, você tem que estar preparado psicologicamente, porque pode não adiantar, pode voltar tudo de novo, né, doutor? Tanto que existem critérios, né? E o critério principal, são 2 critérios principais. Um, IMC acima de 40, aquilo que a gente viu de obesidade mórbida, né? Ou então IMC acima de 35 com comorbidade, ou seja, obesidade grau 2 com comorbidade também entra no critério de cirurgia bariátrica. Além disso, tem que ter acompanhamento psicológico, tem que fazer avaliação cardiológica com psiquiatra, com endócrino de indicação. Tem que ter um laudo de um psiquiatra, não é isso, doutor? Comprovando, porque a contraindicação principal da bariátrica é distúrbio psiquiátrico descompensado. Porque a gente sabe que o fato de limitar a ingesta de alimento pós-cirurgia pode ser um complicador dessa doença. Bom, e o SUS paga, inclusive, a cirurgia bariátrica, né, para esses casos. O SUS recentemente, aqui no nosso estado, começou a realizar a cirurgia bariátrica. A gente estava vendo aqui o caso do Clóvis e comentando aqui durante o vídeo que foi um sucesso esse resultado dele, porque foi acima de 50%, né, que ele perdeu do peso dele. A gente considera sucesso na cirurgia bariátrica quando a perda é sustentada, né, tem uma perda de peso e essa perda é sustentada acima de 30%. Ele teve uma perda de acima de 50%. Ele tinha 215, perdeu 130 quilos, gente. Olha só, eu peso 55 quilos. Ele perdeu 2 neiaras aí, mais uma mandinha, né? E um pouquinho mais. É isso aí. Bom, doutor, vamos falar assim, a obesidade, ela tem um fator genético nela ou não? Neiara, tem sim. A gente vê a obesidade como uma doença poligênica. Existe a obesidade monogênica. Explique melhor isso. Eu vou explicar.
Monogênica é quando tem um defeito num gene só. Esse tipo de obesidade, ele é raríssimo, geralmente resultando em síndromes, como síndrome de Prader-Willi. Essa obesidade é extremamente rara. A obesidade que a gente está acostumado a ver é uma obesidade poligênica, ou seja, é alteração em diversos genes, geralmente é herdado de pai ou de mãe. Por exemplo, se a gente não tem nenhum pai obeso, o risco de ter obesidade no futuro é 9%. Um pai ou mãe obeso, o risco é de 50%. Quando você não tem nenhum dos dois obesos? É 9%. 9%. Quando são os dois, é 80% de chance de ser obeso no futuro. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai passar o resto da vida, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, não, isso é genético, então não tem jeito pra mim. Não é assim. Meu pai é obeso, minha mãe é obesa, não vai ter jeito pra mim. Não é assim. Tem que pensar diferente, né, doutor? Como eu te falei, é multifatorial. Tem essa relação poligênica, mas tem relação de ambiente, né? Relação emocional também envolvida, relação das relações de amizade, tudo isso tem relação com a obesidade no futuro. Olha, se você quiser participar aqui da nossa conversa aqui com o doutor Aderson, liga pra gente não, manda mensagem pra gente no 9927 0783. Esse é o nosso WhatsApp, coloca o 9zinho na frente, manda mensagem, não liga, gente, porque a gente não tem condições de atender. Manda mensagem que é mais fácil, a gente já coloca no programa a perguntinha de vocês, ó. E tá aqui o endocrinologista preparado para responder e já tem pergunta. Vamos lá para quem está perguntando? Olha aí, a Luciana do bairro São João. Olá, boa tarde, Luciana. Eu tenho muita dificuldade de perder peso e eu sinto muita fome. Atualmente estou com 82 quilos. Além do exercício físico, o que eu devo fazer? Luciana, você deu informação apenas do peso, né? Seria interessante também ter a altura para a gente calcular o IMC. Mas, a princípio, você tem que fazer dieta com a ajuda de nutricionista e você tem que também procurar um endocrinologista para fazer a avaliação. Se você tem indicação do uso de medicamento para perda de peso, se você tem indicação de cirurgia bariátrica, isso tudo a gente tem que fazer uma avaliação e a avaliação é com o endócrino. Tem mais pergunta, vamos lá? Olha, Lourival Parente, do bairro Lourival Parente. Amiga, oi amiga, gostaria de saber se estou obesa. Peso 65 quilos e tenho 1,47 m. Tem um celular para a gente calcular? Porque senão a gente vai fazer a matemática errada aqui, do jeito que eu fiz. Tem como fazer esse cálculo, doutor? Tem sim. A gente vai tentar. Enquanto isso, a gente vai tentar fazer uma outra pergunta, enquanto a gente se organiza, pode ser? Pode ser. Tem outra pergunta aí, gente? É a Edileuza que fez a pergunta, mas a gente não tem como calcular agora. Você tem como calcular de cabeça? Não, de cabeça não dá, porque tem que fazer 1,47 ao quadrado. Me dá aqui o celular, por favor, aqui, produção. Vamos lá. Obrigada, viu? Obrigada, Josi. Vamos lá, doutor, vai lá. Usei aí a calculadora. Vamos lá, Edileuza. Solta de novo a pergunta dela pra gente ver aqui os números que ela passou. 87 quilos que ela disse, foi isso? 65, eu acho. Tem como voltar aí a pergunta dela, gente? O IMC, o peso de 65 com altura de 1,47... Ela disse o peso 65 isso mesmo. E 1,47 O IMC dela dá 30,09, obesidade grau 1. Não tem indicação para cirurgia, né? Nem para cirurgia e nem para vacinação, que a gente falou anteriormente. Ok, aí é segurar a boca um pouquinho, fazer exercício, mas procurar trabalhar a mente também, né, doutor? Exatamente. Saber a questão dos hormônios. Totalmente. A gente sabe que a ansiedade que gera também muito isso, a compulsão alimentar, né? Então, eu acho que ela precisa de um acompanhamento, seja com endócrino, seja com psicólogo, seja com nutricionista, para avaliar o caso dela melhor. Vamos para outra pergunta? A Vanusa, do Parque Tararé, gostaria de saber se preciso emagrecer. Tenho 71 quilos e minha altura é 1,67, sou diabético e uso insulina. Já está com a calculadora aí, doutor. Já passou a senha. Tem que botar a senha. Senha do banco aqui, doutor. Aí eu não decorei agora, 71 e 1,67 m. A gente não decorou aí o peso dela. Tem como voltar a produção? Ai, gente. É que é ao vivo, 71 quilos e 1,67 m, doutor. 67 vezes 1,67. Eu vou ficar logo com o celular, porque na hora que ele travar, a gente já faz o cálculo de novo. Suspense, viu? Não, ela tem um sobrepeso leve, mas só pelo fato de ser diabética e em uso de insulina, qualquer peso que ela perder vai ser benéfico para ela, para controle da doença de base, né? Para controle da diabetes. Ok, então não está no grau 3 não, né? Não, está com sobrepeso, não tem nem obesidade. Só com sobrepeso, nem obesidade ela tem, né? Não tem. Gente, então vamos ensinar novamente, porque todas as perguntas é para calcular o IMC. Aí a gente vai
ficar repetindo muito isso e acaba não... Pode começar calculando a altura ao quadrado, né? Você multiplica a altura... A altura. Vamos lá fazer um exemplo agora certo, doutor. A pessoa tem 1,60 m. Aí você vai pegar 1,60 m vezes 2. 1,6 vezes 1,6 ao quadrado. Então é 1,6 vezes 1,6. Ok. Então dá 2,56. 2,56. Aí você guarda esse 2,56 aqui. E aí pega o peso. Pesa quanto? Bota essa cartela que a gente usou na semana passada, que a gente falou sobre quem estava abaixo do peso. Olha aí, esse aqui é para quem está abaixo do peso. Mas, não, o IMC aí está... mas dá para entender, a gente colocou uma relação para baixo do peso. Mas aí fica muito claro, olha aí, doutor, vamos lá. O peso, a altura ao quadrado. A altura ao quadrado é, por exemplo, 1,6 vezes 1,6. Não é como eu estava fazendo vezes 2, não, né? Não, 1,6. Então, vamos lá. Aí ela coloca o exemplo aí, 40 quilos, né? A altura da pessoa 1,60 m, ela pega 1,6,1,6 e o cálculo deu esse aí. 40 dividido pelo resultado. Aí, no caso, como é menor que 18,5, é um paciente abaixo do peso, né? É isso aí.